No bate-papo com o presidente de hoje, nós vamos conversar com o coordenador do LACEN, Anderson Brandão, sobre a logística de realização de exames de PCR lá da instituição a qual presta este serviço à população alagoana. Vamos ouvir este coordenador, cuja instituição tem dado enorme respaldo aos municípios no diagnóstico da Covid-19 por meio do RT-PCR e sorologia. Não podemos deixar de citar o empenho dos profissionais de saúde de todos os níveis que arregaçaram as mangas na luta para salvar vidas diante de um mal invisível e desconhecido, o coronavírus. Diante do aumento dos casos de Covid-19, como o LACEN está preparado para atender as demandas dos municípios alagoanos? Falar em estar preparado hoje diante de tantas surpresas que a gente tem com a pandemia de Covid é um tanto quanto utópico, né? Isso para o mundo inteiro. A gente vem se preparando ao vivo, ao longo de tudo aquilo que tem acontecido, né? Quando a gente dá um passo para frente, a pandemia faz com que a gente observe que aquele passo que a gente deu precisa ser dado novamente. Então isso tem acontecido não somente no LACEN, mas como em outras unidades de atendimento, né? Hoje talvez a gente esteja muito mais preparado do que a gente esteve, por exemplo, em junho e julho. E daqui a 2, 3 meses eu garanto que a gente estará mais preparado ainda do que a gente está hoje. Então assim, são passos que a gente vem dando e otimizando o serviço para que a gente consiga dar uma resposta muito mais acelerada do que o que a gente vinha dando há algum tempo atrás. Então hoje a gente tem conseguido não somente dar essa resposta, como antevir a algumas situações que o vírus tem provocado, né? Como por exemplo essa segunda, que não seria uma segunda onda, mas essa elevação que deu agora durante esse período de final de ano, né, que, claro, deve ser por diversos motivos, a gente ainda não sabe de fato por que ocorre, mas que obviamente por conta das pessoas estarem nas ruas sem ter o cuidado devido como a gente vinha tendo há algum tempo atrás. Eu sei que está todo mundo cansado, né, disso, mas infelizmente a gente ainda precisa continuar vigilante em relação à transmissão do vírus. E a gente percebeu durante esse último período, esses últimos meses, que com o passar desse tempo as pessoas começaram a se descuidar um pouco mais e a gente viu que houve uma recrudescência dos números de infecção, né? E a gente mesmo assim ainda conseguiu manter um volume de exames considerável no LACEN, não deixando atrasar essa demanda que os municípios nos enviam, não só os municípios em suas vigilâncias, mas também as unidades hospitalares e UPA, que é onde de fato a gente prioriza, porque esses pacientes precisam de um resultado para adotar uma conduta mais adequada. Diante de todo esse trabalho que o LACEN desenvolve, e todo esse tempo, o ano 2020 foi muito difícil, a gente sabe, Anderson, quais os desafios que o LACEN enfrentou e enfrenta diante de todo esse período de pandemia, e por que não dizer que da nossa época, lógico, foi a pandemia que de fato enfrentamos. Isso. Maior do que essa, a gente sabe, só a gripe espanhola lá atrás, e a gente, lógico, não passou por ela. Eu acredito que a nossa geração não pensava em passar por uma pandemia dessa. Então, lógico que também os nossos equipamentos, os nossos prestadores não estariam preparados para tal situação. Qual foi o pior momento, o que o LACEN enfrentou e o que ainda enfrenta? A gente não tem uma deficiência do que se diz respeito à tecnologia. A gente possui a tecnologia para atender a demanda de diagnóstico para Covid, né? Em específico para RT-PCR, que é o padrão ouro ainda considerado para o diagnóstico de Covid. A gente sempre deteve esses equipamentos, contudo, a gente precisava de uma otimização do serviço, né? Boa parte do diagnóstico de Covid é artesanal, né? É um diagnóstico que eu trabalho essa amostra de forma artesanal
individualmente, cada uma que chega ao laboratório, e eu preciso de 2 etapas para fazer esse diagnóstico. A primeira delas, que é crucial, é a extração do material genético do vírus. Se eu não faço isso bem feito, acabou-se o resto do meu diagnóstico. Eu preciso dessa extração bem feita para que eu tenha a possibilidade de amplificar esse material genético, que seria a segunda etapa do diagnóstico. Certo? Então, tudo isso é feito de forma minuciosa, diretamente pelos técnicos. Eu tenho a participação de equipamentos nisso? Sim, mas eu tenho uma etapa crítica, que é de manipulação do meu material para o diagnóstico com o meu técnico. Tá? Então, eu preciso de serenidade para que eu faça isso da forma mais correta possível. Então, toda essa etapa, se você for analisar individualmente cada amostra, tá, eu precisaria de 8 horas para fazer cada uma delas. Né? Isso se eu levar em consideração todo o processo do recebimento da minha amostra, da extração do material genético, da amplificação dele, da interpretação desses dados e da liberação do resultado ao paciente. Tá? Obviamente que eu não faço amostra por amostra, né? Eu trabalho isso em lotes, né? Mas mesmo assim eu ainda detenho um grande período de tempo para que eu receba esta amostra, passe por todo o processo e libere esse resultado para o meu, digamos assim, para o meu consumidor final, que seria o profissional de saúde que me demandou aquele exame. Tá? Então, tudo isso para os 102 municípios. A gente só tem um laboratório de referência aqui no estado, que é o LACEN. Tá? Então, todos os 102 municípios demandam as suas amostras ao laboratório de referência, que é o LACEN. Então, tudo isso é feito de forma simultânea. Tá? A demanda do LACEN, ela, obviamente, hoje é muito maior do que a gente tinha no início da pandemia, mas a gente consegue ter uma resposta muito mais acelerada do que aquela que a gente tinha no início da pandemia, simplesmente devido à otimização do meu serviço. O LACEN precisou comprar equipamento novo? Não, a gente já tinha. Tá? No entanto, a gente tem um corpo de técnicos que, assim como no mundo inteiro, veio se adaptando ao trabalho para o diagnóstico de Covid, e hoje, de fato, apesar da gente sempre ter tido uma equipe de excelência, a gente tem uma mão de obra muito bem qualificada no LACEN. Então, isso nunca faltou lá. Na verdade, é uma questão mesmo de adaptação ao tipo de serviço. A técnica é a mesma, mas o kit de diagnóstico é diferente. Então, a gente precisava de um tempo para poder adaptar todo o trabalho à rotina que a gente já tinha estabelecida no laboratório para outros diagnósticos, outras enfermidades. Nós sentimos, e eu vou falar como gestor, a segurança do LACEN. E diante de toda essa fase, tanto esse processo que nós passamos de pandemia, qual o legado nesse momento histórico você acha que o LACEN deixou ou que vai deixar de aprendizado e de fato escrito nos anais da saúde do estado de Alagoas? Não só para o LACEN, como propriamente para todas as unidades de saúde do estado que passaram a ser treinadas pelo LACEN, até mesmo para fazer uma simples coleta, né, que a gente já fazia isso, por exemplo, para influenza, mas que para a Covid a gente precisou reaprender algumas nuances. Né? Então, todo mundo se adaptou ao Covid em relação a isso. E o LACEN foi multiplicador disso para todos os municípios. Além disso, existe uma situação que hoje já está sendo posta em prática, que é a reestruturação dos laboratórios de saúde pública do Brasil inteiro, para atendimento às emergências em saúde pública. Isso era um investimento que há muito não se fazia, o Brasil não passava por situações como a gente observou agora em relação ao Covid, a gente via algumas pandemias, mas que quando chegava ao Brasil já havia um certo controle, né? A gente já tinha inclusive vacinas, como por exemplo para H1N1, né? Então foi uma situação muito atípica dessa pandemia agora, e a gente observou a necessidade de reestruturar para este tipo de emergência. Tá? A gente já atendia as outras enfermidades, mas a gente observa que a gente precisa reestruturar
a rede de laboratórios de saúde pública no Brasil inteiro para que atendam as emergências de forma mais uniformes, de um tipo de trabalho que eu consiga fazer de norte a sul da mesma forma. Então, hoje já se tem essa visão e já existe, de fato, um projeto e um processo sendo executado para que se torne todos esses laboratórios de saúde pública que fazem parte dessa rede mais integrados, não que não sejam. A gente inclusive trabalhamos integrados, todos os laboratórios, todos os LACENs do Brasil, mas que a gente consiga, por exemplo, adquirir equipamentos de modelos iguais para que, inclusive, a aquisição de insumos seja mais fácil, quando necessário. Então, hoje, talvez, o legado maior seja, de fato, a reestruturação desses laboratórios de saúde pública, não só para Alagoas, mas para o Brasil inteiro. Obrigado a todos, espero vocês no próximo programa. Inscreve-se lá no nosso canal para estar sempre ligado aí nas novidades, nas prestações de contas, das nossas entrevistas para o povo alagoano e todos os usuários do SUS, bate-papo com o presidente. Até mais.